Eu já quero, antes de trazer a palavra de Deus, te pedir desculpa, porque eu não sei se depois da palavra vocês vão estar com a mesma cara de afeição para mim, porque eu creio que essa palavra vai confrontar a vida de vocês, como confrontou a minha, porque ela não é uma palavra de prosperidade, ela não é uma palavra que vai te trazer alegria, vai te trazer força, mas ela vai te trazer força pela angústia, pela indignação. Essa eu acho que é a palavra correta na língua portuguesa. Indignação, para você fazer uma autoanálise, uma análise no seu interior e ver aonde nós, e eu me incluo nisso, nós estamos errando. E estamos. Deus me levou a estudar sobre a igreja. O que é a igreja? A concepção do que é a igreja. E Ele me mostrou que a concepção que nós temos está errada. Está errada por quê? Porque senão não teria aí fora guerras, entre aspas, santas, em nome de Deus. Como? Alguém brigando, alguém não tendo amor e sim ódio em nome de um Deus que deveria só trazer amor. Mas descendo um nível mais, nós não teríamos tanta confusão entre igrejas, denominações, e eu não estou falando de denominação dentro da mesma linha teológica. Ao invés de nós amarmos os muçulmanos, os hindus, os espíritas, os católicos, enfim, porque existe alguma diferença teológica, a gente interiormente tende a confrontá-los e não a amá-los. E aí, descendo um nível mais baixo, mas dentro do que nós pensamos o que é a igreja, existe a Teleios, existe a Poema, existe várias denominações dentro do mundo que nós chamamos, são evangélicos. Mas mesmo assim, às vezes nós julgamos, falamos contra gente que nós admitimos que são nossa gente, porque nós fazemos acepção, porque Deus não faz acepção nenhuma, de nenhuma igreja, de nenhuma pessoa, porque nós entendemos o conceito e a arquitetura que Deus planejou como igreja erradamente, porque a gente acha que igreja é o que está aqui dentro, 4 paredes, mas não é, porque Deus não quis assim, desde o início. Deus não planejou isso aqui. Ele planejou igreja aqui dentro, dos nossos corações. E a gente erra, porque a gente não entende isso. A gente vem para o edifício, igreja, falando assim, eu fiz errado, eu caí durante a semana, e eu venho aqui, na casa de Deus, para me reabilitar. Porque aqui é onde habita o Altíssimo. Essa é a igreja imaculada. Só que a gente carrega a igreja dentro de nós. E quando nós falamos que a igreja foi manchada, porque nós manchamos ela, porque ela está dentro de nós. E essa concepção de igreja, que eu queria que vocês entendessem essa noite, e que vocês, espero, saiam daqui entendendo o que eu quero dizer, o que Deus quer dizer para a vida de cada um de vocês. O que realmente é a igreja? O que você entende como igreja? Não é um culto, não é celebração. Isso aqui é uma forma da igreja se manifestar. Mas igreja está muito longe desse conceito. 4 paredes, uma porta, uma entrada, um altar. Ele é muito além disso. Ele é muito mais abrangente que isso. E eu fui na Bíblia buscar o que Deus queria para a igreja. E aí eu descobri na palavra que a igreja foi criada por Deus. Eu queria ler o texto de Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 6. Nós vamos ler a Bíblia bastante nessa. Não se irrite, não fique cansado, porque a leitura da Bíblia
ela alimenta nosso espírito. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 6. Aí diz como que Deus arquitetou inicialmente a igreja, como estava no plano de Deus, ou no coração de Deus, a construção e o que era a igreja, porque Ele, quando criou, Ele fez com essa ideia. O capítulo 7 e o versículo 6, na minha versão de igreja, ele diz assim: pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. Então, o primeiro conceito de Deus para a igreja, quando ele concebeu a igreja no coração dele, ele incluiu uma escolha. E escolha de quem? A palavra diz, de todos, de vocês no plural, eu, você, todas as pessoas, muçulmanos, espíritas, católicos, qualquer um que tenha um conceito talvez teológico diferente, eles são igreja também. E você, talvez que conheça a palavra verdadeiramente, ou siga verdadeiramente a palavra, que é a Bíblia, muito mais, para transformar ou para levar essa verdade para essas pessoas. Então, igreja, no conceito de Deus, inclui uma escolha, e a escolha foi feita, e Ele já fez essa escolha, sou eu e você. Em 1 Pedro 2, 9, está lá no final da Bíblia, 1 Pedro 2, 9, também é um texto que fala sobre essa arquitetura de Deus para a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O segundo conceito de Deus para a igreja é, além da escolha, a geração eleita, uma eleição, uma escolha. Ele escolheu o povo, Ele escolheu o homem para ser a igreja. E vamos entender isso. Escolha é diferente de eleição. Escolha, Ele escolheu todos, mas Ele elegeu você dentro do povo que Ele escolheu, que era o homem, para ser uma geração santa. Então são duas coisas diferentes. Eu estou incluído no contexto de igreja, mas eu também fui escolhido para ser, ou fui eleito para ser uma geração santa, que faz a diferença. Então a igreja, no conceito de Deus, tem o conceito que vem dele, escolha, e o conceito que vem dele, mas depende da tua atuação, eleição. E aí entra um outro princípio, que é livre-arbítrio. Você foi eleito, mas você escolhe ser o eleito, a geração santa, e aí está dentro de você, e você carrega isso dentro de você. Então, a igreja, ela foi criada por Deus com essa concepção, mas a igreja foi estabelecida por Jesus, porque Deus, se você for estudar o Velho Testamento, Deus colocou a igreja com esse conceito, escolhendo o teu povo, elegendo uma geração, o povo hebreu, mas eles não entenderam, eles eram a raça eleita, o povo escolhido, santo, mas eles se desviavam de Deus a todo momento. E eles tinham escolhido uma raça, uma geração, para ser exemplo para os outros povos. Ou seja, aquele povo eleito, eles vão ver como eles vivem, como eles são abençoados. Então os outros povos vão falar assim: puxa, como eles são abençoados, como eles são desenvolvidos, ou como eles são prósperos. Então nós queremos ir felizes, nós queremos ter o que ele tem, aquele povo é, nós queremos ser também o que ele é, ser exemplo. Mas o povo hebreu, no Velho Testamento, não conseguiu
Porque à medida que a história foi caminhando, você vê eles se desviando da presença de Deus. E aí vinham reis que colocavam ele na presença de Deus, mas os reis se desviavam, e esse Deus que escolheu esse povo, mandava os profetas para avisar, para admoestar, falar, voltem para o seu caminho, e eles não voltavam, e eles continuam faziam as coisas erradas, ou aquilo que desagradava a Deus. Então eles não conseguiram cumprir o propósito de Deus, que era ser a geração eleita, a raça eleita, para servir de exemplo, para que as outras pessoas entendessem que com Deus, ou ter Deus, era bom, e também se incluir nessa geração eleita. Alguns teólogos se equivocam nessa concepção e falam somente da raça, povo hebreu. Não, quando Deus fala em geração eleita, é um momento, geração é um período de tempo, aquele momento era uma geração, ou seja, aquele momento todos que estavam na terra também deveriam ser eleitos, mas através do povo judeu, do povo hebreu, eles deveriam ver isso, mas os outros povos não viam isso, porque a própria geração eleita não dava o exemplo, ou era o exemplo que Deus esperava deles. E aí, a igreja foi criada por Deus, aí Deus teve que se fazer homem em carne, e vir nascer aqui na nossa terra, para estabelecer a igreja. Jesus Cristo, nasceu Jesus Cristo, para estabelecer a igreja, e para dizer, depois do nascimento dele, o véu foi rasgado. Vocês estavam entendendo que a igreja é totalmente errado, a concepção equivocada do que eu tinha, Deus falando, do que eu tinha concebido inicialmente como uma geração eleita. Vocês colocavam dentro de um povo, de um povo hebreu, que eu os abençoei para ser um exemplo, mas vocês não entenderam e não foram exemplo para as outras pessoas. Então Jesus nasceu para o véu ser rasgado, e aí Jesus estabeleceu a igreja para todos. Ele falou, vocês não entenderam a mensagem, então eu vou ser a mensagem. Ele veio para ser a mensagem. E talvez vocês entendam agora, Deus falando com o povo da terra. Talvez vocês cheguem à conclusão certa, ou se vistam da verdadeira, ou da verdade, do que eu quero, ou do que eu tenho concebido, ou do que é a igreja. E aí, a igreja foi estabelecida por Jesus. É aí, quando Jesus veio, foi crucificado e foi morto, em várias passagens, você vê que ele fala que veio quebrar a lei, e veio servir aos gentios, aos outros povos também. Em João capítulo 4, quando ele trava aquela conversa com a mulher samaritana, isso está comprovado teologicamente, nesse contexto que eu estou falando. A mulher samaritana, quando estava do lado daquele poço, e Jesus pergunta, ele fala com ela, você está tomando a água, ou você me dá a água? Aí ela fala, sim, eu pego a água da fonte. Ele falou, a água que eu tenho é a água do rio, os rios de água viva, a água que você nunca bebeu, que se você beber, a sua vida vai mudar. Quando ele trava uma conversa com ela, ela se assusta e vira para ele e fala assim, por que você, hebreu, está falando comigo? Aí vocês sabem por que isso? Porque o hebreu hoje é a descendência do povo judeu, e as pessoas de Samaria é a descendência do povo árabe, são os árabes hoje, e hoje continua essa discussão, guerra santa, um judeu ou um árabe tem ódio de um judeu, e não fala com ele, mas Jesus, o próprio Jesus veio quebrar essa barreira, e falou com ela, a ponto dela se assustar e falar, por que você está falando comigo? Então isso está provado, que Jesus veio estabelecer exatamente, ou cumprir o plano de Deus como igreja, o que Deus pretendia de igreja, para todos, não só para um povo específico. Eles deturparam a concepção de raça eleita, de geração eleita,
Eles não entenderam no Velho Testamento. Aí Jesus veio falar com a mulher de Samaria, ou em várias passagens, curando ou pregando para vários outros povos, que não só os judeus, e falando: eu vim confrontar essa lei, eu não quero viver debaixo da lei, porque agora o véu foi rasgado, e a graça abundou sobre todos, qualquer povo. Eu vim dar o exemplo disso. E aí Jesus veio estabelecer essa igreja que Deus queria inicialmente. E aí a igreja foi, depois da morte de Jesus, edificada pelo Espírito Santo. A igreja foi criada por Deus, ela foi estabelecida por Jesus, e ela foi edificada pelo Espírito Santo. E nós podemos ver claramente na Bíblia, e todo esse texto, durante toda essa palavra, nós vamos contextualizar tudo que está na Bíblia, para provar que isso é a verdade, que Deus, como Deus queria realmente a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo é o versículo de número 13. Eu vou ler para vocês. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. A igreja, ela foi edificada pelo Espírito Santo. Mas essa edificação, quando a gente fala em edificação, a gente pensa numa construção. Quando a palavra diz que nós todos estamos só num corpo, num mesmo corpo, independente de sermos escravos, judeus, gentios, a palavra diz assim. O Espírito Santo veio edificar uma igreja única, através do poder dele. Edificação, e para quem trabalha com construção, já pensa em parede, telhado, armação de concreto. Não é uma edificação física. Portanto, pelo contexto que a gente vem lendo na Bíblia, do que Deus queria para a igreja, não quer dizer que é isso aqui. Não é nada disso. É uma construção espiritual que está dentro dos nossos corações. As paredes, as portas, as entradas e as janelas, elas estão dentro do nosso coração. Essa é a edificação que verdadeiramente Deus queria para a igreja. Está aqui dentro. Está dentro de mim, está dentro de você. O que ocorre é que existem vários cômodos. E a gente, tendo essa concepção errada de igreja física, de igreja material, de exposição ou exteriorização, para que aquilo que as pessoas veem, esse conceito errado, a gente, trazendo um paralelo para o conceito espiritual interno de construção do seu coração, você deixa a sala de estar, a cozinha, quem sabe o teu quarto, porque as pessoas têm acesso àqueles cômodos da sua casa, até os seus amigos, ou talvez as pessoas que sejam mais íntimas, têm acesso aos cômodos da sua casa. Aí você limpa eles todo dia, porque você tem o conceito visual de igreja, de parede, de cômodos, e os cômodos dentro do seu coração, eles estão abertos, ou seja, aparentemente, e eu estou me colocando nisso, irmãos, eu não estou confrontando a vida de vocês, e eu não estou deixando de me incluir nisso, não, porque essa palavra mexeu comigo também. A gente põe essa exteriorização para os amigos, para as pessoas que nos conhecem, fala assim, entra aqui, como se fosse convidar alguém para entrar na sua casa, e a sala está limpa, você leva até para o seu quarto, está limpo, mas tem um quartinho com uma porta fechada lá no fundo, que tem um monte de entulho, e você vai entulhando um monte de coisa. Essa você tranca e a chave fica escondida, quando ela não está no seu bolso para ninguém pegar, e lá ninguém entra. E lá está toda a sujeira, está toda a bagunça. Aquilo que você continua lá dentro e que faz a sua vida caminhar diferentemente desse conceito de igreja que Deus te fez, e o que te inclui, ou te põe como eleito. Mas aí aquela porta está fechada e você não abre.
para o faxineiro geral dessa construção, que é o Espírito Santo, que vem limpar todas as áreas da nossa vida. Mas você fala para ele: não, Espírito Santo, limpa a sala, limpa a sala de estar, porque eu recebo meus amigos. Aí os seus amigos chegam na sua casa, e eu estou falando edificação espiritual, entenda esse contexto, e fala: puxa, como ele é uma bênção, está tudo limpinho aqui. Aí talvez ele peça para ir no banheiro, você sabe que o banheiro está limpo, aí você vai caminhando, porque tem uma porta da direita, onde está toda a sujeira, você fica até tampando assim, fala: ó, que legal, e ele vai vendo a sua casa limpa, maravilhosa, e vai no banheiro e sai todo satisfeito, porque está tudo limpinho, e você volta conversando com ele para distrair, para ele não ver aquela portinha, para nem perguntar, porque naquela atrás daquela porta, está toda a sujeira, está todo o entulho, está toda aquela bagunça, que nós achamos que é a bagunça organizada. Eu sei onde está tudo lá, eu sei, e só eu mexo, e você não deixa o faxineiro oficial entrar nessa edificação, igreja, que é você, que é o Espírito Santo, e dá a chave para ele e fala assim: abre lá, abre aquela porta, que está escondida lá no fundo, porque eu vou mudar minha vida, quando aquela porta for aberta, e aí ele fizer a faxina geral, a limpeza geral, aí eu vou entender o que é a igreja efetivamente. Por isso que a gente anda, cai, fica triste, e aí vem aqui, achando que aqui tá tudo, aqui é a casa de Deus. Deus está aqui, onde estão um ou mais, dois ou mais reunidos, assim diz a palavra, Ele estará. Mas quando acaba o culto, vai todo mundo embora, isso aqui fica vazio. Para que Deus vai ficar aqui dentro? Talvez Ele mande os anjos dele para ninguém assaltar, para proteger o patrimônio que está aqui. Mas Deus não está aqui dentro, porque para Deus se mover, Ele precisa de pessoas, e se isso aqui está vazio, é lá fora que Ele vai estar. E aonde Ele vai estar? Que igreja Ele vai estar? Se lá fora não tem essa edificação, mas se você entender que a edificação é você, está dentro do seu coração, Ele vai estar lá, na onde você está caminhando, naquilo que você está fazendo. Então, quando você vem e fala nos domingos, ou nos cultos de quinta-feira, ou qualquer outro culto de outra igreja, de qualquer dia, e fala: Deus, eu estou doendo, me ajuda, eu estou caindo. Deus está falando: olha para você mesmo, olha para dentro de você mesmo, a cura está em você, porque eu estou dentro de você, só que você não percebe, você não vê. Se agarra em mim, olha para o seu coração, deixa eu limpar as áreas que lá ninguém chega, deixa eu mexer naquele quartinho escondido, naquela porta trancada, dá a chave na minha mão, eu não vou arrombar, mas eu vou abrir desde que você queira, dá a chave, muda isso. Aí quando você vem nos domingos, quando você entende isso, você vem celebrar a Deus, você vem cultuar a Deus, porque você não vem pedir nada, porque você não precisa esperar domingo para pedir algo para Deus, porque todos os dias a igreja está dentro de você, e na sua casa, no momento de louvor, no seu devocional de adoração, você entra na presença dEle, na igreja que está dentro de você, e pede. Você não precisa do pastor, você não precisa de um pregador, isso aqui é para um combustível, para te alimentar. Você não precisa do louvor, do domingo eu estou falando, porque se a igreja, essa edificação, ela não se para aqui, ela não está estabelecida somente aqui, o louvor, a adoração, a pregação, a palavra, ela está andando com você, porque ela está dentro de você. Então você não precisa. E aí eu queria conjugar essa concepção que a gente teve até agora, esse conceito de igreja, em Atos, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Eu queria fazer uma conjugação da concepção de igreja. Atos 17, capítulo 17, versículo 24 e 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e todo o que nele há, e o que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo, e satisfaz todas as necessidades que
que existem. Conjugando essa ideia, o texto diz que Deus não habita em templos criados por mão de homens. Ele te dá a resposta a todas as tuas necessidades. Portanto, a concepção errada de igreja está em vir para cá no domingo. Eu preciso estar na Teleios, eu preciso estar na igreja XYZ, eu preciso ouvir o pastor A, B ou C. E aí Deus vai falar comigo. Está errado. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa praticar, entender que essa igreja está dentro de você. E a palavra de Deus está dizendo isso. Eu não estou dizendo isso para você parar de congregar aqui, parar de congregar em qualquer outra igreja, não. A gente vai ver que a igreja também tem esse conceito secundário estabelecido físico, de congregação, para nos ajudar a caminhada na vida cristã. Mas inicialmente, igreja não é quatro paredes, igreja é você, aonde você está. Então, quando você fala assim, puxa Beto, eu vivo numa família difícil, meus irmãos, meus pais não aceitam a palavra, eu estou num território, num bairro onde só tem bandido, e eu sou ameaçado, porque eu tento pregar a palavra, eu tento falar da palavra, e aí eu te digo, e Deus te responde assim, parabéns, você está exatamente no lugar onde você deveria estar, porque a igreja não é aqui. Você não tem que trazer as pessoas para aqui dentro, para que elas conheçam a Jesus. Você tem que levar a Deus, porque Deus está dentro de você, para essas pessoas, aonde você vive, nesse conceito, no contexto qual você vive, você tem que levar a palavra. Independente do que você esteja fazendo, independente do que você é, se você tem esse conceito de igreja, que está dentro de você, você vai levar. E você vai conseguir ter ou dar essa luz para as pessoas. Então, esse conceito, ele é muito forte. Tem um outro conceito na Bíblia que vem reforçar isso, que está em 1 Coríntios 3:16. É no livro seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Fala assim, e é uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós essa noite. Vocês não compreendem que todos os justos são a casa de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Eu vou fazer essa pergunta de novo, porque eu fiz ela para mim. Vocês não compreendem que todos os justos são a casa de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Esse mesmo Espírito que fala na palavra, que edificou a igreja, e fala você como templo dele, como casa dele, se ele vive dentro de você, você tem que entender isso, porque Deus está fazendo essa pergunta essa noite, para todos nós. Se você é a igreja, se você é o templo do Espírito Santo, então vai lá. Você tem louvor, você tem palavra, você tem adoração, você tem os instrumentos tocando, você tem toda a sistemática, a organização do que a gente vê no físico aqui, para mudar as vidas das pessoas. Como um dia você sentou aqui e você foi tocado pelo Espírito Santo e você continua frequentando e vindo aqui, porque você sente a presença de Deus, tudo isso está dentro de você também, porque Ele colocou, Ele te escolheu, como o conceito original da criação da igreja, é você. Então, parabéns, você está no lugar certo. Ah, mas eu estou sofrendo, você não conhece a minha história, eu não conheço, mas Deus conhece, e Ele está fazendo a sua história do jeitinho que ela é, para servir de exemplo para as outras pessoas, porque você vai passar
por essa história difícil, mas sempre olhando e mostrando para todo mundo que você tem um Deus poderoso. Por mais de difícil que seja, você vai passar por ela e nunca vai desanimar, porque a igreja está dentro de você. E mesmo que a bênção não venha, e você está esperando faz muito tempo, mas ela não está chegando, você de cabeça erguida vai continuar andando e vai mostrar para as pessoas: eu não sirvo a Deus pelas bênçãos, eu sirvo a Deus porque Ele porque eu tenho a igreja dentro de mim, e o que está dentro de mim, ninguém vai tocar, que é essa igreja, a concepção de igreja que Deus colocou e plantou dentro de nós. Isso não vai mudar. E aí você vai ser luz para as outras pessoas, você vai conseguir entender por que você está passando por isso, por aquilo, qual é o contexto da sua vida, porque a igreja está dentro de você. 1 Coríntios 6, um pouquinho para frente, capítulo 6, versículo 19, faz outra pergunta, e é uma pergunta interessante que Deus faz: será que vocês não sabem que eu sou o corpo, que o seu corpo é a morada do Espírito Santo, que Deus lhe deu, seu próprio corpo não lhe pertence? Ele está falando de novo de edificação, de morada, de edificação de casa, o seu corpo, provando tudo isso, esse conceito que eu estou falando, e que Deus me deixou claro, me esclareceu, que está na Bíblia. Você, o seu corpo. E às vezes você fala: eu estou com dificuldade, eu nem sou tão bonito para solteiras, eu nem arrumei namorado ainda, eu nem casei, porque ninguém me quer. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou, eu casei, mas meu casamento, a minha mulher, ai meu Deus, só o Senhor para entender. Você está no lugar certo. Você casou com essa mulher para você mudar a vida dela em Cristo Jesus. Você está com ela para você fazer a diferença como sacerdote, eu estou falando para os homens, para tomar a atitude certa, pautada no que Deus quer para a sua vida, para que ela veja a igreja dentro de você, e a partir daí comece a mudança na família, na casa. Mas eu estou sofrendo, é muito difícil, ela bate de frente. Você está no lugar certo, porque Deus quer fazer você a igreja verdadeira, para mudar o conceito dela. Mas enquanto aquela portinha estiver fechada, e a mudança não começar em você, em mim, a igreja não vai aparecer para ela, portanto a mudança consequentemente também não vai para ela, porque a igreja está dentro de nós, a construção está aqui dentro, está no que nós somos, aonde a gente está, o que a gente é, porque Deus assim escolheu. Portanto, amados, concordância com a verdade expressa na palavra do Senhor, a estrutura material edificada por mãos de homens, designada para congregar membros, o qual o homem trata como igreja, ou outros pregadores criaram até um dogma, elevando a igreja, a estrutura física, como casa de Deus, ou santuário do Senhor, lugar sagrado para encontrar Jesus e receber as suas bênçãos. É um propósito equivocado, porque a verdadeira igreja de Cristo somos nós, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Aqui tem a presença de Deus? Tem, como eu falei, onde estão 2 ou mais reunidos, Deus está. Mas não é só aqui. O verdadeiro conceito de igreja está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E eu vi essa palavra, eu estava estudando durante a semana, e o Lincoln me falou que ia estar pregando numa outra igreja, e para que eu trouxesse a palavra. E na quinta-feira, quando teve a manifestação, não teve o culto aqui, eu não vim. Por um acaso, a minha esposa, falou: vamos assistir um vídeo. Eu assisti um vídeo da Batista Lagoinha, de um missionário, falando uma história, e está no meu Face, quem quiser vai lá e veja, do Sudão, das pessoas que estão fora, morrendo, ou sofrendo retaliações, pelo nome de Jesus. Assistam, vocês vão entender o que eu estou falando, porque eu vou me estender muito se eu contar especificamente. Mas quando eu vi aquilo, principalmente do Sudão, e eu já tinha comentado no clã, onde a gente está na casa do Taca, sobre essa história, eu tive no Haggai, Instituto Haggai, há alguns anos atrás,
algum tempo, e eu não entendia. E agora eu vou contar um testemunho, vou começar um testemunho da minha vida que poucas pessoas sabem, e um entendimento que Deus vem me dando, e por isso que me deu essa palavra. Eu conheci o Instituto Haggai há mais de 5 anos atrás. Um colega de trabalho me apresentou, que é um instituto americano, que ele faz cursos de liderança e evangelismo para pessoas ou líderes. Ele forma líderes em diversos países do mundo, para que essas pessoas voltem para os seus países com esses conceitos agregados e consigam passar a mensagem de Deus, ou serem líderes cristãos mais efetivos. E eu me apaixonei inicialmente por essa ideia, vendo o que era o Instituto Haggai. Só que você se inscreve através de um site, faz várias provas, e, por exemplo, pessoas do Brasil, todos estão franqueados, existe algum limites assim, estar na igreja, ter mais que 30 anos, alguns requisitos básicos, mas muitas pessoas, imagine a quantidade de igreja que tem no Brasil, podem se inscrever, e é uma inscrição livre, você se inscreve para você receber esse treinamento do Haggai. Como é feito em países, e normalmente eles fazem isso em países de terceiro mundo, ao qual é difícil o evangelho chegar, principalmente onde o evangelho é difícil, porque eles entendem que mandar um missionário, um brasileiro para a Índia, por exemplo, é válido, só que ele vai ter problemas de cultural, de língua, de visto, de permanecer naquele país para falar a palavra, ou para transmitir a palavra de Deus. Então é melhor ele pegar um indiano, treinar esse indiano e devolver ele para o seu próprio país, no seu próprio contexto, na sua própria cultura, e que ele seja treinado pelo Instituto Haggai e consiga efetivamente transmitir a palavra de Deus. Bom, aí eu me inscrevi nesse contexto, no Brasil, não sei qual o número de candidatos, e na minha sessão, fui fazendo provas, fui recebendo o feedback desse instituto, e no final, na minha sessão, foram 3 escolhidos no Brasil para fazer esse curso naquele ano ao qual eu fui, e eu fui um dos escolhidos. No momento que eu recebi a notícia, eu glorifiquei a Deus, porque Deus estava me honrando, e já começava a honrar a minha vida, e glória a Deus por isso. Eu sempre glorifico a Deus por essas questões. E eu fui para o Haggai, eles mandaram para um centro de treinamento que fica no Havaí. Eu fui para lá, conheci vários contextos, vários pastores, e recebi treinamento de pessoas as mais qualificadas no mundo, sobre diversas matérias, sobre várias treinamentos sobre vários assuntos, do qual eu nunca imaginava. Por exemplo, quando eu estive lá, eu recebi o treinamento sobre islamismo, sobre como passar, ou como falar a palavra de Deus para um muçulmano. E o meu professor, que deu a aula sobre islamismo, o rapaz, o docente do Haggai, ele é um missionário no Sudão, que é um país da África. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Sudão é o país mais perseguido no Evangelho do mundo, para o Evangelho. E aí, quando esse cara começou nessa pregação falar sobre o Sudão, eu conheci aquele contexto, porque o Sudão é um país muçulmano, e a constituição deles é baseada no Alcorão. Um dos países, porque eu ouvi lá no Haggai várias histórias sobre perseguição e a igreja perseguida. E aí esse cara contou, uma história de Mohamed, um amigo dele que mora no Sudão. E esse professor meu, Jabi é o nome dele, ele lá no Haggai, ele é um missionário no Sudão. Ele atravessa uma estrada, e existem muçulmanos ali que estão indo trabalhar, que andam a pé 20, 30, 40 quilômetros para chegar no trabalho, porque não tem transporte público. E ele toda vez com uma caminhonete na estrada,
ele para, enche a caçamba da caminhonete com essas pessoas para dar carona, mas é uma estratégia. E ele põe alguém na caçamba, e esse alguém na caçamba que vai conversando, e ele vai conversando com a pessoa. Ele não pôde dar, ele deu o e-mail, mas ele falou, não divulguem o meu e-mail, nem meu nome, porque no Sudão, alguém que profana o cristianismo, ou que fala de Jesus, pode ser morto por qualquer um da população. Alguém, ou qualquer muçulmano, pode ir lá e matar ele. Então ele falou isso, para que nós não divulgássemos. E ele vai na caminhonete, conversando, falando de alguns assuntos, de palavras de Deus, e às vezes pessoas se convertem, filhos e filhas de muçulmanos, e é uma sociedade patriarcal também. E o cara não pode chegar na casa dele e simplesmente falar assim, ou a filha, papai, mamãe, eu sei que agora, e o cara conta isso nessa pregação, eu sei que tudo que você me ensinou sobre Alá ou Maomé, Deus não enviou Maomé, Deus enviou Jesus Cristo para salvar todo mundo. Se ele chegar e fizer isso, o pai dele pode imediatamente pegar uma faca, passar no pescoço dele, o matar, e está tudo certo, a lei permite isso. Ou simplesmente jogar ele para fora da casa e deserdar ele, falar assim, daqui em diante, você não é meu filho, você vai viver na rua, e ninguém vai dar emprego para ele, ninguém vai dar educação, ele vai viver como num submundo dentro do próprio país. Imagine esse contexto, tem pessoas que escolhem fazer isso, porque Deus assim coloca no coração dela, mas tem pessoas que estão numa família, que recebem a Jesus, mas escolhem não passar por tudo isso, e a gente tem que entender, porque nós somos uma igreja livre, e nós vimos um domingo na igreja, a gente olha para homens, a gente olha assim, quem está pregando? Fulano de tal vai pregar. Não me interessa. Quem está cantando? É o Fernandinho, vai vir aí. Eu vou. Mas e o irmãozinho na praça que está lá louvando? Você passa e fala para ele, esse cara é louco, hein? Ele está falando da mesma palavra que o Fernandinho está trazendo, porque a mídia está em nada contra o Fernandinho. Eu estou falando do contexto. Nós fazemos isso e eu me incluo nisso, porque eu passo às vezes por aquele assembleiano no sábado, que está na praça com o microfone na mão, e às vezes eu penso comigo no meu interior, será que o cara não vê que tem nada a ver isso? Eu estou confessando um pecado aqui, porque eu já cometi esse pecado, porque eu não entendia o que era a igreja verdadeiramente. E aí quando vem o Fernandinho, a gente ovaciona, é o Fernandinho, que bênção. O cara, o da praça, e o Fernandinho, está trazendo a palavra de Deus para os corações das pessoas, a intenção dele é a mesma, porque o Fernandinho é melhor que o cara que está na praça com o microfone na mão. Porque nós, como temos dificuldades, como somos uma igreja livre, nós olhamos para homens, normalmente, pregadores, cantores, aquele é uma benção, aquele não é, aquele é maravilhoso, porque nós esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, onde a igreja verdadeira está. Então tem pessoas no Sudão, que elas recebem a palavra, e elas optam em não sofrer, algumas optam em sofrer, em largar a mão de tudo, até morrerem, outras não, mas nem por isso elas deixam de professar a palavra, dentro das mesquitas, e ele contou isso para nós, no qual eles oram, tem um horário, todas 6 horas, eles vão para as mesquitas, né? Eles na adoração, essas pessoas na adoração, ao invés de proclamar em árabe o nome de Alá, eles proclamam dentro do coração deles, Jesus Cristo é o Salvador, porque elas entenderam, só que elas estão num contexto que elas não podem profanar livremente a salvação de Cristo. Então, quando eu entendi isso, estudando essa palavra e vendo a pregação desse missionário, desse pastor, eu realmente, definitivamente entendi que igreja não está aqui. Igreja não está aqui. Igreja não está nisso aqui, nessa construção, mas igreja está dentro do coração das pessoas. E quando você começa a entender isso, você começa a amar as pessoas, e o seu amor começa a mudar a vida delas. E aí, continuando no meu testemunho,
Eu falei um pouco sobre o islamismo, esse conceito de igreja que nós concebemos aqui como estrutura física, mas que é muito além disso. Eu fui para o Haggai e recebi uma semana só sobre o islamismo, a outra semana sobre hinduísmo, a outra semana sobre budismo, como falar a palavra de Deus. E quando eu voltei, eu confesso que muito feliz, mas como limitado eu sou, e muito, muito limitado, eu perguntei para Deus: amém, Deus, eu glorifico o teu nome, mas quando que eu vou encontrar um muçulmano no meu contexto, um hindu no meu contexto, para eu pregar a palavra de Deus, como eu estou aprendendo agora? E Deus não me respondeu. Deus não me deu essa resposta. Isso foi há 5 anos atrás. Deus não me deu essa resposta. Aí começa uma mudança dentro do meu trabalho. E vocês sabem que eu estou viajando, quem me conhece, muito, indo para fora, outros países. A gente até fez um ato profético numa determinada situação para os Estados Unidos. E eu começo a trabalhar numa equipe de fora do país. E eu chego nessa equipe, sou apresentado para ela numa viagem dessa. Esse aqui vai trabalhar com você e tal. 90% indianos, hindus. 90% hindus americanos, que foram morar nos Estados Unidos, tornaram-se cidadãos americanos, mas originalmente têm família na Índia, e ainda professam a crença hindu, a qual crê em mais de 3.000 deuses, enfim. Deus me colocou para trabalhar com essas pessoas. E ao mesmo tempo, por conta das minhas viagens, eu comecei a ter um conflito interno dentro de mim, porque eu não entendia ainda o que era efetivamente o conceito de igreja. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais amo é o louvor. E eu participava do ministério de louvor da igreja. Às vezes eu estou aqui tocando, mas oficialmente eu pedi afastamento do ministério de louvor. E por quê? Porque como eu estou viajando muito para fora, o ministério de louvor, ele demanda de você dedicação, como qualquer outro ministério. Então não é só o domingo tocar, são os ensaios, são as reuniões, estarmos junto com o grupo. Estava eu e a Elô como líder, e eu conversei isso com o Lincoln. Como eu estou muito fora, a minha família demanda, quando eu estou presente, a minha presença. Então, o tempo que eu estou fora trabalhando, não tem tempo de eu estar presencialmente com a minha família. Então, quando eu estou aqui, eu prefiro agregar mais tempo com a minha família, porque Deus falou assim no meu coração, e o primeiro ministério nosso que Ele nos dá é a família, como sacerdote. Então, eu vou estar mais com a minha família. Como o nosso tempo é limitado, eu não consigo dar a qualidade que a minha família espera, estar junto com elas, e ao mesmo tempo dar a qualidade que eu necessito para estar no louvor, estudando notas, estudando instrumentos, estando na reunião, estamos fazendo os ensaios. Então, eu conversei com o grupo de louvor, pedi desculpa para que eles entendessem isso, para que eu estivesse não mais no louvor diretamente, porque eu não conseguiria me dedicar, e eu queria me dedicar melhor à minha família. Eles entenderam. Só que isso criou um conflito no meu coração. E eu perguntei para Deus: Deus, eu não tenho coração na minha empresa, eu não tenho coração em cargos, não tenho coração em dinheiro. O Senhor sabe que eu tenho coração aqui, mas a minha família também depende do meu emprego para sobreviver, para ter os bens, os benefícios que nós temos. E aí eu entendo que tudo vem dele. E aí começou a criar um conflito. Eu não quero abrir mão do que eu faço na igreja para ter coisas melhores ou para ter conforto. Esse não está no meu coração. E aí Deus começou a me responder. E Ele me respondeu, o Espírito Santo, assim: Beto, você lembra que há 5 anos atrás você foi para o Haggai e você já tinha me perguntado: quando que eu vou usar isso?
Quando que esse conhecimento vai ser usado? Agora. Você está trabalhando com hindus, pessoas que talvez você nunca tivesse a oportunidade de estar junto, mas você vai estar junto com ela. Agora é o momento de você fazer, porque a igreja não está só aqui, a igreja está aonde você está. A igreja não está aqui no altar só, ela não se limita a isso, ela está dentro de você, portanto aonde você estiver, a igreja vai estar. E aí eu comecei a falar de Deus para o hindu, chama Raj, é o nome dele, que trabalha diretamente comigo. E aí, desde que eu me converti, voltando uma etapa só para vocês entenderem, no Haggai, quando eu me converti, quando eu fui para o Haggai, quando você termina o curso, você dá uma meta para que eles orem, de quantas pessoas você quer passar aquele ensinamento para eles receberem Deus, verdadeiramente Deus, não é religião, mas Deus no coração deles. E todo mundo colocava, que estava comigo, pessoas do Cazaquistão, Índia, Quirguistão, Afeganistão, todos os anos de países da vida estavam lá, tinha outros, México, tinha outros vários países, colocavam, eu quero 100 pessoas, porque eu quero passar esse curso, ou passar esse ensinamento para 200 pessoas. E eu coloquei na minha ficha, porque Deus tinha me colocado assim. Eu coloquei, quando eles me perguntaram, eu li, eu falei, eu quero passar isso para 2 pessoas. E todos ficaram. E eu falei, eu quero passar isso para o meu pai e para minha mãe. Eu quero ser um melhor cristão para eles, para que eles conheçam a palavra de Deus. Quando eu contei isso, a maioria dos que estavam no salão estavam chorando, porque ficaram emocionados, como eu também estava chorando, porque eu estava falando com sinceridade aquilo. Aí voltando à história do hindu, eu comecei a falar de Deus para ele. E um dia, foi todo mundo embora, só ficou eu e ele na sala, ele começou a falar do pai dele, que era corredor na Índia, e que estava com um problema na perna. E eu comecei a falar para ele, que eu conhecia um Deus, que poderia curar a vida do pai dele. E comecei a falar de graça, favor imerecido, independente de religião, independente do que ele acreditava. Deus é o Deus da graça, que nos dá a graça, e para nós conhecermos a esse Deus verdadeiro. E comecei a ministrar sobre graça na vida dele. Ele ficou impactado e entendeu. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar, e como Deus, Ele alinhava as coisas para que tudo no final seja para a glória e honra dEle. Aí eu falei de graça, ele recebeu aquela palavra sobre graça. E no final, a gente estava indo embora, eu falei assim, Raj, você sabe onde tem um Walmart aqui perto? Porque eu preciso comprar uma vitamina. Ele olhou para mim e falou assim, vitamina? É, para minha mãe. Ela toma uma vitamina, vitamina C para gripe e tal. E como eles têm mais de 60 anos, e no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, gripe para pessoas mais idosas é meio complicado. E eu sempre venho aqui e compro essa vitamina, é muito bom, porque fortalece o sistema imunológico. Eu expliquei isso para ele. Ele falou, ah, sim, tem um Walmart aqui, pega a rua e tal. Eu fui no Walmart, comprei a vitamina. Eu volto no outro dia, passo o dia inteiro de reuniões com pessoas, novamente fica eu sozinho na sala com ele. Antes disso, ele fala, não vai embora que eu quero falar com você. Falou para mim. Tá bom. Ficou eu e ele sozinho na sala. Ele veio com uma bolsa enorme. Ele abre a bolsa dele, saca de dentro da bolsa dele um pacote enorme, assim, da vitamina que eu tinha pedido, falado com minha mãe. Pôs em cima da mesa e falou assim, ele me chama de Carlos, meu nome é Carlos Roberto, aqui conhece por Beto, mas lá na fábrica me conhece por Carlos. Ele falou, Carlos, eu fui e comprei a vitamina para sua mãe. Enquanto ela for viva, eu vou comprar a vitamina para ela, porque eu entendi o que é graça de Deus. Eu vou dar a vitamina para sua mãe, enquanto ela for viva. E me deu esse pacote. Eu me emocionei, entendi o que Deus estava querendo para a minha vida, entendi o que era a igreja,
Mas naquele momento eu falei, a minha mãe precisa saber disso. Eu preciso contar para ela. E minha mãe é espírita desde os 14 anos. Então eu nunca tive abertura, porque toda a palavra que eu falava virava uma discussão teológica. Não, porque isso é da vida após a morte, aquela questão, como é que Deus... Então eu não tinha, porque eu não precisava convencer ela teologicamente, e nem conseguiria isso. Ela precisava entender no coração. Eu vim, voltei, sentei com a minha mãe, pus um pacote de vitamina, falou assim, mãe, isso aqui é seu. Puxa, as vitaminas que eu tomo, vou ficar uns 6 meses aí, tem vitamina? Mas não foi eu que te dei. Expliquei para ela. Foi um hindu. Eu falei sobre graça na vida dele. Ele entendeu, porque o pai dele está com dificuldade na perna. E por conta disso, ele foi lá e comprou. E falou que enquanto você for viva, ele vai comprar vitamina para você, para o resto da sua vida. Ele está plantando uma semente. E aí eu falei de palavra. Na sua vida, um hindu. Portanto, Deus está fazendo isso porque ele não está distrito à religião. Um cara que é de outra religião, que não é da sua, não é da minha, está te dando uma coisa abençoada, que vai abençoar a sua vida, porque foi plantada uma semente. Ela chorou. A partir daí, ela nunca mais foi no centro espírita. Ela começou a falar para os meus tios, ela não fala diretamente para mim ainda, mas me chamou umas 3, 4 vezes, com problemas, e fala assim, Beto, me explica aqui na palavra, como é que eu resolvo isso? E eu tenho abertura para falar da palavra de Deus para ela. E ela falou para um tio meu, eu quero ir na igreja lá, que eles vão, que eles pregam, que eles falam, que o Beto está lá, que se envolve, eu quero conhecer aquela igreja. Por um hindu, que está do outro lado do mundo, que não conhece a palavra, e que eu, limitadamente, também não entendia por que Deus estava fazendo isso comigo. Estava me levando para outro lugar, e eu deixando aqui o louvor, que eu achava que aqui era a igreja. Igreja, está onde você está. E Deus usa o que Ele quer, a forma que Ele quer, para transformar a vida das pessoas. A igreja está lá fora. Ela não está aqui dentro, porque a igreja está dentro de você. E aí, continuando essa história, esse que eu estou contando para vocês, semana retrasada eu estava em São Paulo, semana inteira, num hotel, e aquele dia que estava começando as manifestações sobre o problema do ônibus, não sei o que, onde começou essas manifestações do Brasil inteiro, e era uma quarta-feira, eu saindo do prédio da Johnson, que fica lá na Marginal Pereiros, do outro lado da Marginal de São Paulo, eu saindo, meia hora esperando táxi, não vinha táxi, difícil, porque a cidade estava em caos. Eu falei para o porteiro, amigão, vê se você consegue um táxi. Aí tinha um cara em pé, falando, amigo, eu vou, que hotel você está? Eu falei, eu estou no hotel ali, não é muito longe, fica uns 20 minutos do prédio da Johnson. Ele falou, eu estou levando, eu estou esperando uma pessoa que está descendo aqui, da Johnson mesmo, eu vou levar para o Hotel X, que não é o mesmo, se fosse o mesmo eu te levava, e aí eu volto e te busco, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, eu espero. Quanto tempo vai demorar? Ele deu o telefone dele, chama Marcelo. Fica com o meu telefone, eu dei o meu, eu te ligo. Perfeitamente. Ele foi, voltei para o escritório, continuei trabalhando, já era 8h30 da noite, ele voltou lá para umas 9 horas, me ligou, eu liguei para ele, estou chegando aí. Esperei ele na porta, desci com um monte de gente, todo mundo foi, só ficou, entrei no táxi dele. No que eu entrei, eu sentei, no painel eu vi uma Bíblia. Eu já falei assim, irmão, glória a Deus, você é cristão? Nem sabia se era Bíblia. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, que benção, Deus falou que você era pastor. Eu falei, é mesmo? Falou? Amém. Pastor, que benção, não sei. E fui conversando com ele, coisas de igreja. Aí ele falou, e aí? Eu falei, a minha igreja é uma benção, a igreja pequena. Ele falou, eu sou da Congregação para Cristo. E eu estou aqui nesse táxi e tal. E pastor, a gente só me chamava de pastor. A minha história é complicada. Eu tive câncer de fígado, de intestino. Fui curado, Deus me curou, mas eu não entendia mesmo assim. Voltei para o mundo. Aí contou o testemunho dele. Eu falei, nossa irmão, que benção. Agora eu estou firme. Sou obreiro na igreja. Estou lá, sou diácono. Benção, que glória. E fui.
Ele me deixou no hotel, era umas quase 10 horas da noite. Ele falou assim: pastor, você vai voltar para Johnson amanhã de manhã? Eu falei: eu vou. Você quer que eu te pegue? Eu falei: claro, me pega. 7 horas, tá bom? Eu falei: não, é o horário que eu preciso mesmo, 7 horas, para lá, 7 horas você passa aqui, eu tomo um café e tal, você me pega. Combinado. Ele foi embora aquele dia, e Deus me incomodando. Alguma coisa, ele, não foi por acaso que aquele cara estava fazendo aquilo e eu estava com ele. E aí eu comecei a lembrar, a igreja, desse testemunho. Igreja não é ali aonde você está, onde você congrega. Igreja está lá fora, está com o que você faz, o que você age. E aí comecei a orar sobre isso, falei: Deus, me revela. 7 horas da manhã, Marcelo estava para me pegar, entrei no táxi, sentei, falei: Marcelo, conta da sua vida para mim. Pastor, eu falei, eu sou obreiro na igreja. Não, conta desse táxi, fala para mim. Pastor, esse táxi é uma bênção. Eu estava na igreja como obreiro, tinha um outro emprego, fiz com dificuldade fiz um curso, consegui pagar esse curso para ter táxi. Cara, fui juntando dinheiro, comprei o táxi. Está uma benção, a minha família está melhorando, estou conseguindo cuidar melhor dela com esse táxi. Pastor, mas eu estou numa luta, porque eu falei para o senhor, eu sou obreiro na igreja, mas eu tive que abrir mão de um monte de trabalho que eu estava fazendo lá, porque o táxi me demanda muito tempo, e eu tive que abrir mão da obra de Deus lá, para trabalhar e para dar um conforto melhor para a minha família. E eu escutando, Deus falou: agora você pode falar. Eu contei exatamente essa história que eu acabei de contar para vocês, da minha vida. Eu falei: Marcelo, eu tive o mesmo problema. Ele ouviu, e eu falei assim: a igreja, eu quero que você entenda isso, você respeite, você ame o seu pastor, o tempo que você estiver na igreja, faça o seu trabalho com excelência, mas a sua igreja é seu táxi. Quantas pessoas sentam aqui dentro e podem ouvir o seu testemunho, aonde você vai, pessoas não conseguem ir, a sua igreja está dentro desse táxi, porque a igreja é você, Marcelo, não é a sua congregação é importante, vai lá, esteja o tempo que Deus permitir para você esteja lá, mas esteja com o pastor, ame a vida dele, mas enquanto você está no táxi, a sua igreja é aqui dentro. Aquele homem desabou a chorar, me abraçou, na frente da Johnson, os seguranças chegaram assim, porque para o táxi, o segurança já vem, fica preocupado e tal, o cara me abraçando: pastor, eu estava pedindo uma resposta de Deus, eu queria uma resposta, porque eu ia largar o táxi, eu ia deixar, porque eu estava com conflito, eu queria servir a Deus, eu queria servir Ele melhor, e aí eu pedi a resposta, e o Senhor entrou no meu táxi, e a resposta veio, e agora, a partir de hoje, a minha igreja vai ser o meu táxi, onde eu possa falar do amor, e ser o exemplo do amor de Deus para a vida das pessoas. E Marcelo entendeu o que era a igreja, ele entendeu o conceito exato do que é igreja, efetivamente. A igreja física, essa que nós estamos falando, ela é congregacional, pautada em alguns princípios. A gente não pode esquecer disso também, que serve para fortalecer a nossa vida, edificar a nossa vida. A igreja, que é a verdadeira igreja espiritual, que é você, que sou eu. A congregação, ela serve para isso, e ela tem alguns pontos que a gente tem que entender, porque se a gente entender a palavra só de um lado, a gente quer servir aí fora também, e não ter um líder espiritual, não ter uma pessoa, não ter uma congregação, não ter comunhão. A igreja também não é só isso, porque essa igreja aqui também tem alguma coisa que você precisa para se alimentar, para ser a igreja lá fora, porque essa igreja aqui, ela tem luz. Está em 1 João 1, 6 a 7. Eu queria olhar esse texto com vocês. 1 João 1, capítulo 1, versículos 6 e 7. Na minha Bíblia, na minha versão, ela diz assim: portanto, se
dissermos que temos comunhão com Ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa igreja nos ensina isso, a ter luz, a ter comunhão, para ser luz lá fora, para ativar a igreja morta que está dentro de você. Essa igreja, ela tem unidade, está em Filipenses 2, vamos ler, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos lá em Filipenses, 2, 1 e 2, Filipenses 2, 1 e 2, na minha versão diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando um com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Essa igreja, ela tem unidade, ela nos ensina sobre unidade, para nós termos unidade com as pessoas que comungam ou que professam outra crença que nós achamos que não é a nossa, que nós delimitamos barreira para não estar com elas, ou para não estar em comunhão com essas pessoas, porque como que eu vou estar com um muçulmano, ou como que eu vou estar com um hindu, para evangelizar, ou para passar o amor para a vida das pessoas? O primeiro requisito que Deus quer de você é amar a vida das pessoas, independente do que ela seja, uma prostituta, um gari ou um milionário. Você ama como Deus ama todas as pessoas igualmente, independente da crença, do que ela crê, do que ela é. Essa igreja, ela tem aceitação, está em Filemon 17. Filemon 17. Vamos abrir em Filemon. Filemon é um livro difícil. Vamos ver se vocês estão afiados. Eu tenho que procurar aqui Tito, Filemon. Tito, Filemon. Filemon 17. Diz assim: se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele a mesma acolhida que daria a mim. Vou de novo. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele a mesma acolhida que daria a mim. A aceitação. Essa igreja física nos ensina a aceitar as pessoas. Então, a aceitar as pessoas lá fora, aceitar as pessoas na sua família. Isso passa por perdão, isso passa por um monte de situação que às vezes dentro da nossa família a gente não consegue mudar, a gente não consegue atacar esse mal, porque é aquela portinha que está fechada com todos os entulhos e o Espírito Santo não está autorizado a entrar naquele cômodo ainda. Mas quando ele tiver, a aceitação vai vir no seu coração, e como você é igreja, aonde quer que você esteja, a aceitação vai estar dentro da sua casa, e o perdão vai reinar dentro da tua casa também, porque a aceitação está lá dentro, e aí você vai aceitar o seu pai como ele é, a sua mãe como ele é, o seu irmão como ele é, a sua família como ela é, e você vai entender que você está no lugar certo, para aceitar essas pessoas, mas para promover uma mudança na vida dela, porque a mudança começou através da sua vida. A igreja também nos ensina sobre sofrimento. Filipenses 3, vamos lá, ensina-nos a sofrer também. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8, nos ensina a sofrer. Filipenses 3, 8 a 10, na minha Bíblia, a versão diz assim: sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com um ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada,
a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por meu suficiente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Então essa igreja nos ensina, física, também a sofrer, porque nossos ensinamentos se baseiam na fé, independente da situação ou da onde você está, o que você esteja passando. Essa igreja também nos ensina sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 10, capítulo 16, diz assim, essa congregação diz assim: quando pedimos a bênção do Senhor, quando ao que bebemos do cálice do vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços de pão para comer juntos ali, isto mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Essa igreja nos ensina a ceia do Senhor. Então, é importante você entender a igreja como você, o ente que está dentro de você, aonde você está, o que você está passando, o que você é, não importa, não muda a igreja que tem dentro de você. E a igreja congregacional, que é essa estrutura física, material que está aqui, te ensina e te dá o combustível para você continuar sendo a igreja de Deus aonde quer que você esteja. Eu queria finalizar concluindo que o servo genuíno de Deus necessita de olhos espirituais e a fé para discernir, para ter uma comunhão perfeita com Deus, receber a sua graça e alcançar a vida eterna. Não é requisito básico de ser um membro de igreja, de estar aqui congregando de igreja, mas ser a igreja de Cristo como você é. Pare de reclamar do seu pastor, pare de reclamar da tua igreja, pare de reclamar do teu contexto, pare de reclamar da tua vida, porque Deus fez a igreja que é você. Pensando nisso, Ele te criou para ser a diferença para as outras pessoas, para amar a vida dessas pessoas, para buscar a vida dessas pessoas, para entender o que é o amor de Cristo. Que talvez use um muçulmano, um hindu, que esteja do outro lado do mundo, para converter um parente seu, do qual você vem orando há 2, há 5, há 10 anos, pedindo para Deus, para que você, como eu, o super cristão que eu achava que eu era, eu vou conseguir tocar a vida, ou converter a minha mãe ao cristianismo, ou à verdade da palavra. Mas ele usou um hindu, um indiano, que está do outro lado do mundo, para que isso acontecesse. Isso foi um processo que demorou mais de 5 anos, para estar começando a acontecer, porque eu não entendia o que era igreja, eu não entendia verdadeiramente essa palavra, eu não entendia que a minha vida era a igreja, e por onde quer que eu andasse, e para onde quer que eu estivesse, ou para onde quer que eu fosse, eu tinha que levar a luz de Cristo, e a minha vida tinha que mostrar isso. Eu achava que estar aqui congregando, e falando glória a Deus, e dando graças a Deus, me fazia forte, me falar a ponto de falar, bom, agora eu sou santo. E aí eu entendi que santidade está em qualquer momento da sua vida. Está onde? Naquele lugar aonde ninguém está vendo, mas só Deus está vendo, e você não tem vergonha de expor. E aí você é taxado de burro, de idiota, de qualquer outro nome, porque as pessoas não entendem isso, e porque você toma atitudes que as pessoas não entendem, porque você não quer desagradar a Deus, esse Deus que faz tudo isso para nossas vidas, que muda o mundo, ou que usa pessoas do outro lado do mundo para alcançar uma bênção que você quer há muito tempo. Porque você tem que entender verdadeiramente o que é a igreja de Deus. E se você fizer isso, Deus vai mover, Deus vai mudar,
o seu coração, inicialmente, aquele lugarzinho fechado vai estar aberto para o Espírito Santo entrar e limpar toda aquela sujeira, e você chegar na tua casa e começar a liberar perdão para quem você tem que liberar, a pedir desculpa mesmo que você tenha a razão, para aquela pessoa que te faz mal, para aquela pessoa que está te machucando, e você não tem motivo nenhum para receber aquilo, e você tem motivos 1000 para amar mesmo assim essas pessoas. Eu queria que essa palavra verdadeiramente entrasse nos nossos corações, no meu também, e eu me ponho nisso, porque não existe super cristão, não existe ninguém que é o super-herói. Existem pessoas fracas, que não merecem nada, e pela graça recebe todo o poder de Deus, para a glória e honra do nome dele. Recebe essa palavra no teu coração, leva essa palavra para a tua casa, e ande com essa palavra para onde quer que você vá. Leve essa palavra, lembre dela, porque no momento que o inimigo te fizer uma cilada, você vai se lembrar que você é a igreja, e que você não quer manchar essa igreja que está dentro de você, e portanto você não vai cair na cilada dele. E você vai entender que a partir daí as coisas vão se mover, como eu entendi e estou entendendo ainda. Senhor Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por nos fazermos entender, Senhor. Oh, Senhor, que somos igreja, Pai, que somos o templo do Teu Espírito, Pai, que somos, Senhor, aonde quer que vamos, aonde quer que estamos caminhando, Pai, que a Tua luz tem que resplandecer em nós, Pai, e o mover vem somente de Ti, Senhor. O mover das coisas, Pai, espirituais são Tuas, Senhor, e a qualquer momento, é onde quer que você, Senhor, o momento que é, que qualquer momento que o Senhor queira que as coisas se movam, elas vão acontecer, Senhor. A gente tem que estar preparado para entender a bênção, Pai, para nós recebermos, Pai. Prepara o nosso corpo, a nossa mente, Senhor, para tudo que vem lá na frente. A igreja nos ensina, essa igreja física, ela nos ensina, Senhor, a passarmos por dificuldades, Senhor. Ó Senhor, eu declaro na vida dos nossos irmãos, Senhor, aquele que estiver passando por dificuldade aqui, Senhor, ó Senhor, a atitude dele vai ser diferente a partir de hoje, Pai, porque ele vai mostrar a igreja que tem dentro dele, Senhor, essa igreja que vai mudar o mundo, Pai, e nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado.